Nós da CPT entendemos que seria importante abrir um canal de diálogo com os companheiros e companheiras dos assentamentos, dos territórios quilombolas, indígenas e com as pessoas que acompanham a CPT lado a lado nessa luta diária. Nosso objetivo então nesse diálogo é tentar fazer uma análise de conjuntura, né? Partindo de questões mais amplas até questões mais locais relacionadas com a luta nos nossos territórios. Me coube a tarefa de iniciar um debate em relação à conjuntura internacional, né? E de uma maneira bem simples, a gente pode dizer que a conjuntura nada mais é do que um retrato de um determinado momento histórico. E esse momento histórico, dentro da história da luta de classes, é um momento bem pequenininho. Bem, diante disso, qual o retrato de hoje? E qual o objetivo de a gente observar esse retrato? A gente entende que o principal objetivo nosso é compreender qual a movimentação das forças que estão disputando a sobrevivência nesse mundo. E a gente entende que existe duas forças em disputa direta. Uma força é a nossa, dos trabalhadores e trabalhadoras, dos camponeses, indígenas, dos povos das matas e das águas, que a gente chama de projeto de vida, que respeita a natureza, que respeita a vida e que respeita o outro no sentido de alteridade. Do outro lado, nós temos o projeto de morte, que só pensa no lucro, que só pensa no dinheiro e que se representa no dono dos bancos, nos fazendeiros latifundiários, no patrão que quer a todo modo tirar nosso suor no dia a dia. O que a gente está dizendo é que nós estamos passando por uma grande crise mundial. Essa crise se dá em vários âmbitos, ou seja, se dá de várias maneiras. Ela se dá de maneira econômica, política, social, ambiental e também agora com a pandemia de forma sanitária. O que isso quer dizer? Como é que se inicia essa crise? Então, em 2008, há o aprofundamento de uma crise do capitalismo. Ele se dá devido à explosão de bolhas imobiliárias, principalmente nos Estados Unidos, ou seja, o capital financeiro tem dificuldade de se materializar na produção, ele não consegue. Logo, essas bolhas explodem, gerando crise no mundo inteiro. Isso é importante porque é mais fácil a gente entender que no processo da mundialização do capital, assim como é necessário que o capitalismo seja mundial, quando ocorre uma doença como o Covid-19 em determinado lugar do mundo, a tendência é que também essa doença, esse vírus, se mundialize, ou seja, ele também passa a percorrer todo o caminho das mercadorias. Pois bem, então, o ponto principal desse debate nosso a nível internacional é a pandemia, mas principalmente o enfrentamento comercial entre Estados Unidos e China. Porque com a crise, esses dois países se colocam mundialmente como detentores de projetos capitalistas, mas de caminhos opostos. Afinal, os Estados Unidos entram no momento de crise, enquanto a China acumula força para uma ascensão. Pois bem, e como é que isso acontece? Com a crise, os capitalistas procuram formas de superá-la, né? E como é que eles fazem isso? A principal maneira que eles fazem para sair de uma crise é tentar tirar cada vez mais os direitos dos trabalhadores. Esse é o principal movimento, ou seja, a superexploração dos trabalhadores. Mas não é qualquer trabalhador. Essa superexploração se dá no trabalhador, trabalhadora, no camponês, nos camponeses. Essa disputa de China e Estados Unidos termina atingindo diretamente nós que estamos na América Latina, nós que estamos no Brasil. Por isso que é importante fazer análise de conjuntura internacional. Pois bem, quais são os outros caminhos que se dá para a superação dessa crise?
Bem, o que a gente está dizendo é que é uma das maneiras de superar a crise que os capitalistas resolvem fazer é saquear cada vez mais nossos bens naturais. E eles fazem isso utilizando suas empresas multinacionais que chegam no território da gente, né? No território dos assentados, dos acampados, dos indígenas, dos quilombolas, etc. Bem, para que isso aconteça, é necessário que as democracias dos países capital-periféricos sejam fragilizadas. Por isso que a gente entende que toda vez que há uma crise profunda no capital, exige a possibilidade da democracia nesses países serem dilaceradas, ou seja, serem destruídas. E não é à toa que nós estamos passando o que estamos passando agora. Bem, e como a gente pode entender esse movimento entre Estados Unidos e China? Bem, os Estados Unidos, como está diante de uma crise que estourou no seu território em 2008, ele procura, para sair dessa crise também, isolar ao máximo a China. E como é que ele faz isso? Há basicamente três movimentos dos norte-americanos. O primeiro é fechar seu mercado ao máximo, ou seja, não permitir que empresas de outros países, principalmente as chinesas, consigam colocar suas mercadorias dentro do seu território. E como é que eles fazem isso? Cada vez mais aumentando, taxando os produtos dentro da carga jurídica monetária das alfândegas. Ou seja, para entrar uma mercadoria nos Estados Unidos, os chineses têm que pagar mais. Bem, isso enfraquece o mercado chinês e ao mesmo tempo fortalece a indústria americana. E não é à toa que o Trump foi eleito com esse discurso, né? O discurso de que a América primeiro. O segundo movimento dos Estados Unidos é tentar isolar ao máximo a China das suas articulações regionais. Então, como é que isso é feito? Eu acho que a questão do BRICS é muito importante para nós, para entender essa movimentação norte-americana. Ao enfraquecer a democracia brasileira e, ao mesmo tempo, colocar um agente norte-americano para dirigir nosso país, eles conseguiram fazer com que o Brasil fosse apenas mais um parceiro econômico dentro do BRICS e não um parceiro político. Quer dizer, há um enfraquecimento do BRICS para isolar a China dessa articulação regional na América Latina. Isso também se deu em situações com a Índia e com a própria China, quando se trata de Hong Kong. Porque essa é uma terceira saída dos Estados Unidos, né? É tentar criar um caos social nas fronteiras chinesas, né? Por isso que na Mongólia, na Índia, em Hong Kong, os norte-americanos estão a todo momento tentando criar e financiar esse caos. Diante de todo esse cenário, a gente entende que os Estados Unidos, né, ele continua fazendo sua ação de desestabilizar a política na América Latina. Então, na Bolívia, no Brasil, a gente tem, na Venezuela, a gente tem exemplos claros de como isso funciona. Dentro dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China, nós agora temos uma pandemia que praticamente parou a produção do mundo, parou a circulação de mercadoria, inclusive a força de trabalho, que é a que nós servimos, né? O que é que está em jogo agora? Veja, o Covid-19, o primeiro caso foi identificado na China. Ao ser identificado, gerou um caos social gigantesco, mas ao mesmo tempo se criou um debate, né, do que era mais importante naquele momento. Se para enfrentar aquele vírus era necessário ter um isolamento social ou um isolamento vertical. O que quer dizer isso? O isolamento social significa que nós deveríamos tratar todos de maneira horizontal, ou seja, então no caso todos deveriam ficar em casa isolados, porque essa maneira seria mais eficiente para barrar o desenvolvimento desse vírus, que tem as características de, primeiro, infectar muito rapidamente e, ao mesmo tempo, também garantir no infectado
um desenvolvimento muito rápido da doença. E isso cria um caos, um colapso social no sistema de saúde. A forma de enfrentar essa pandemia seria através do isolamento vertical, no qual algumas pessoas que estariam no grupo de risco, né, como por exemplo os idosos, diabéticos, com problemas respiratórios, etc., ficariam isolados, enquanto os jovens, trabalhadores e trabalhadoras que não estavam no grupo de risco poderiam continuar seu trabalho. Bem, ficou provado que nos países no qual foi utilizado o isolamento vertical, a doença criou um caos gigantesco e milhões de mortos, mortos infectados. E aí daí tiramos a conclusão de que o isolamento social seria o melhor caminho. No entanto, mesmo nesse debate do isolamento social com isolamento vertical, se tem um outro problema. Porque, se, como a gente entendeu, o capital financeiro internacional é quem é hegemônico no mundo hoje, então para ele é importante que quanto mais caos haja, seja melhor. Por quê? Porque com o caos é necessário que os estados recorram aos bancos, ao capital financeiro, para garantir que o sistema não quebre. Ao mesmo tempo, o capital produtivo, que necessita dos trabalhadores, que necessita dos vendedores, ele precisa que as coisas voltem o mais rápido possível ao normal. Veja, esses dois setores, tanto o capital financeiro como o capital produtivo, estão pensando apenas nos lucros. E para nós, o que é que cabe? Para nós, trabalhadores e trabalhadoras, camponeses, povos das matas, das águas, o que importa é a vida. A nossa principal tarefa é defender a vida. E ao defender a vida e garantir o isolamento social, nós estamos enfrentando tanto o capital produtivo como o capital financeiro internacional. Por isso, é importante que a gente entenda que nesse enfrentamento, e ainda mais num quadro maior, no enfrentamento entre a China e os Estados Unidos, o que está em jogo é a própria estrutura de funcionamento da sociedade. Então, entender hoje a conjuntura internacional significa tentar responder o que nós queremos pós-pandemia. Qual o objetivo de uma humanidade pós uma profunda crise como essa? Para os capitalistas, eles querem que continuem a mesma coisa e fazem a gente acreditar nisso. Fazem a gente acreditar que nossa luta é pela normalidade. O que nós, trabalhadores e trabalhadoras, temos que entender é que nossa luta é para que se mude o mundo, porque da forma que estava, do que eles chamam de normal, para nós não serve. Por que não serve? Porque nós continuávamos e continuamos até hoje sendo explorados, nossos salários sendo cada vez mais sucateados, terceirizados, nossos territórios sendo invadidos por empresas que querem gerar lucros extraordinários para esse capital internacional. Então, para a gente, a normalidade não é suficiente. Nós lutamos e queremos entender o mundo para transformá-lo.